Bom, página 15, número 1, do CA. Compare os 3 planisférios a seguir. O primeiro planisfério são reservas de petróleo. O segundo, reservas de gás natural. O terceiro, jazidas de carvão mineral. Tá? Todos recursos naturais provenientes de combustíveis fósseis. Ok? Cada planisfério destaca as principais reservas de 3 importantes fontes energéticas, formadas em bacias sedimentares: petróleo, gás natural, carvão mineral. Com o auxílio de um atlas, identifique as regiões ou os países que destacam por suas reservas em algumas ou em mais de uma dessas fontes de energia. Na Europa, vamos começar pelo petróleo. Quais países se destacam na Europa na produção de petróleo? Professora? Vamos lá no mapa da página 15. Todo mundo lá? Bom, nós temos ali na Europa a Noruega, que é o 19º país aqui, tá? Ok? Professora, pode repetir, é que a sua voz travou. Vamos começar pelo petróleo, tá? Lá na página 15 tem um mapa do petróleo. Com o microfone ligado, a gente está fazendo muito barulho. É o do Marco. Vamos lá. Então, vamos começar observando na Europa quais são os países que mais concentram petróleo. Então, nós temos só um aí, que é a Noruega, 19º lugar. Ó. Ok? E parte da Rússia, tá? E na produção de gás natural? Gente, vocês fizeram atividade? Sim, professora. É a Rússia, professora. Tá, muito bem. E carvão mineral? Também pode ser a Rússia. Só acha a Rússia, né, Wilson, que é mais fácil? É porque precisa de um mapa da Europa. Os países são muito pequenos, é difícil de identificar assim mesmo. Tá? Vamos deixar esse exercício aqui e na próxima aula a gente pega um planisfério para olhar, é mais fácil. Tá? Vamos para o número 2? Vamos. O Oriente Médio é uma das regiões politicamente mais instáveis do globo, encruzilhada de civilizações, religiões e culturas. Colonialismo, interesses na exploração de petróleo, rivalidades históricas, diversas são as causas para esse contexto. Os Estados Unidos e a Rússia, desde o início da chamada Guerra Fria, disputam influências na região. Nesse sentido, a Revolução de 1979 no Irã destituiu o Shah Reza Pahlavi e instituiu uma república islâmica no Irã, com controle político na mão do clero. Mudou a relação desse país com os Estados Unidos. Atualmente, como estão as relações dos Estados Unidos e do Irã? Posso falar? Bom, só para a gente fazer um apanhado aqui, para a gente lembrar,
lá na década de 70 e de 80, final da década de 70 e início da década de 80, os Estados Unidos tinham um acordo político com o Irã. Tá? A gente vai lembrar que a gente está falando de geopolítica. Tá? Então, vender a alma para o diabo na geopolítica é válido. Tá? Eles tinham um acordo com o Irã e os Estados Unidos acabou financiando o parque industrial do Irã, porque o Irã era um país aliado e eles teriam benefícios na região do Oriente Médio. Tá? Depois que aconteceu uma revolução no Irã e o presidente ou o líder do político que era aliado dos Estados Unidos foi destituído, o outro líder que entrou passou a fazer oposição aos Estados Unidos por conta da religião, tá? E por outros fatores também. Então eles viraram inimigos, aí assinaram aquele acordo de desarmamento nuclear, um acordo de pacificação que o Donald Trump rasgou o acordo assim que ele assumiu o poder. Tá? O acordo foi extinto, não existe mais. Tá bom? Então a pergunta é: como estão as relações entre os Estados Unidos e o Irã? E aí? Em conflito, como sempre. Ah, Eles quase entraram em guerra esse ano, né? isso. No ano passado, na verdade, né? Não, Porque- foi esse ano, professor. Mas os Estados Unidos está errado, professor. Conte-me mais sobre isso, João. Tô brincando, está assim. O Donald Trump ele rasgou o acordo, né? Eles tinham um acordo de desarmamento. E o acordo foi rasgado, na verdade, né? Então, É que, professora, os Estados Unidos não respeitam a ONU. A ONU não liga para os Estados Unidos. Os Estados Unidos fazem qualquer coisa de errado, a ONU não fala nada, porque a sede da ONU é nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos podem, querem invadir o Iraque porque lá tem petróleo. Inventa uma desculpa, invade. muito bem, João. A gente chama isso de geopolítica. Tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviu falar assim? É mais ou menos assim que acontece. Os Estados Unidos, como potência econômica mundial, não tem interesse de perder território, nem aliado, nem hegemonia mundial. Porque é o que acontece. Tudo que acontece no mundo parte dos Estados Unidos. Não que eles sejam os melhores, mas atualmente, hoje, quem tem a arma e a munição é os Estados Unidos. Então, os outros países, ou eles são aliados ou eles são inimigos, né? E eles têm muitos aliados. Infelizmente ou felizmente, eu não sei. Até quando isso vai, a gente não sabe, né? A Inglaterra se manteve aí como potência econômica mundial durante séculos, né? Desde o período das grandes navegações até o final da Segunda Guerra Mundial. Foram séculos de hegemonia da Inglaterra, conquistando território, dominando, invadindo o país. Tal. Foi. Desenho bonito do Capitão América, hein? Esse aqui? Uhum. Eu ganhei de um aluno. Sabe que eu e o Capitão América, a gente é parça, né? Tá? Então, assim, agora, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiu a hegemonia mundial, essa potência econômica total, muito dinheiro, muitos aliados, investimento pesado em armamentos, indústria bélica, todos esses fatores, e eles não estão interessados em perder esse posto, porque são eles que dão as cartas na política mundial hoje, falando, é assim que acontece. Tá? Professora, Os Estados Unidos, eles influenciam o mundo inteiro. Fala, Gustavo. se rolasse uma guerra mundial de todo o mundo contra os Estados Unidos, em quanto tempo você acha que os Estados Unidos perderia? Você acha que ele perderia? Sim, o mundo inteiro, professora, o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro contra os Estados Unidos. Agora pensa, isso é uma guerra impossível. Gustavo, vou te falar uma coisa. Não acho que seja possível, não. Qualquer país no mundo pode ganhar dos Estados Unidos, facilmente. O Brasil pode ganhar dos Estados Unidos, com Por estratégia. que, não sou? Peraí, o Vietnã ganhou dos Estados Unidos porque ele conhecia seu próprio território. E a floresta amazônica é muito mais densa que o Vietnã.
E o único país no mundo que sabe lutar no floresta amazônica é o Brasil. Se os Estados Unidos, vou atacar o Brasil e lutar na floresta amazônica, provavelmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no Vietnã. Ele vai perder. Eu vou lutar na Rússia, no frio. A mesma coisa vai acontecer, vai apanhar no frio. Então depende muito do território. Por que você acha que Israel é tão pica lá no Oriente Médio? Porque ele conhece o território dele. Sabia que Israel já ganhou de todos os países do Oriente Médio junto? Bom, e não foi só uma vez. Isso é um fato, João. Além do fator território, eles têm um outro fator que eles têm uma indústria bélica extremamente forte e eles têm o apoio total dos Estados Unidos em qualquer guerra, falando de Israel. Bom, eu acho que seria impossível uma guerra entre todos os países do mundo contra os Estados Unidos. Mas uma coisa que eles têm, que a maioria dos países não tem, é estratégia. Enfim. E eles têm reservas, eles têm exército, eles têm armamento. Tudo que eles proíbem os outros países de praticarem, produção de arma nuclear, parará, eles fazem. Porque não existe um país que vai falar assim, vão invadir os Estados Unidos. Não tem. Mas os Estados Unidos, professor, não é que ele é muito estratégico, é que ele é muito forte. Ele tem muito poder. Portanto, exatamente, que ele não... João. Vou entrar por aqui, vou entrar por ali, para ser melhor, não. Ele entra. Ele tem força, ele entra. Portanto, que teve uma pessoa que praticamente ganhou uma guerra contra os Estados Unidos, Bin Laden. Os Estados Unidos é muito bom em atacar. Quando ele é atacado, ele não faz nada. Aconteceu nas Torres Gêmeas, ele fica em choque. Ele sempre ganhou guerras atacando, ele nunca foi atacado. João, tem um livro do Hobsbawm que chama-se a Era do Capital. Não, desculpa. A Era do Capital. E o Hobsbawm, ele diz o seguinte, realmente o que aconteceu nos Estados Unidos no momento que aconteceu o ataque às Torres Gêmeas foi chocante, o mundo inteiro parou. Me lembro disso como se fosse hoje. Porém, o poder de resposta quase que imediato foi o que tornou os Estados Unidos uma potência mundial, porque aconteceu um dia, 2 semanas depois ele já tinha invadido o Afeganistão. Tá? Então, assim, realmente foi um choque, eles levaram um baque e tal. E eu não estou defendendo os Estados Unidos não, porque não é meu papel, tá? Não faço isso, realmente, de fato, não faço. Porém, eles vêm se mantendo como potência econômica mundial há um tempo, e eles brigaram muito com a União Soviética por esse posto aí, e a disputa não terminou ainda. A gente vê isso muito claro quando tem um acontecimento no Oriente Médio, por exemplo. Cada um fica de um lado ali da disputa. Mas o que de fato tornou os Estados Unidos uma potência temida pelos outros países foi justamente o ataque às Torres Gêmeas. Eles foram atacados e 2 semanas depois eles já tinham invadido o Afeganistão, já tinham matado um monte de gente, de uma hora para outra. Então, assim, são fatos contraditórios, né? Realmente, aconteceu um ataque bobo, eles foram invadidos ali de uma maneira que qualquer um poderia perceber, mas passou direto, talvez pela arrogância, né? Mas a resposta foi quase que imediata. E isso aí tem um peso também. Tá? Então, professora, mas a resposta foi imediata, mas o ataque aconteceu. Sim, lógico. Os Estados Unidos tinham muito medo de Cuba. Por quê? Porque a Rússia estava mandando mísseis para Cuba. Então, se acontecesse uma guerra, seria a primeira guerra que ia acontecer perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial, por quê? Porque ele estava muito longe. Toda guerra que os Estados Unidos ganha, ele ganha porque ele está longe da guerra. Na verdade, não ganhou a segunda, né, Moura? A gente só acha que ganhou, mas não ganhou nada. Não, ele ajudou, mas os outros países também, a União Soviética ajudou bastante. Foi o que eu disse, João. Os Estados Unidos, eles são muito bons em estratégia, tá? Então, no período da Segunda Guerra Mundial, a maioria do tempo, eles passaram juntando dinheiro, né? Por isso que eles saíram fortalecidos da guerra, porque eles não tiveram território devastado, não foi no território deles. Eles só entraram ali nos 45 do segundo tempo para decidir o jogo, digamos assim. Mas a guerra já estava praticamente acabada, né? Os países já estavam muito devastados. Tanto a Alemanha quanto os outros países, tá? Professora? Diga, Gustavo. Você vai responder para a gente, Gustavo? Não, eu tenho uma pergunta, que qual a importância das Torres Gêmeas?
Pois quando aconteceu, vazou no mundo inteiro. Tipo, não são só duas torres aleatórias padrões por aí? Não. Então, o que tem de importante nada? As Torres Gêmeas representavam o centro de poder econômico dos Estados Unidos, em Manhattan, lá onde eram decididos os fatores econômicos do país. Eles atacaram o coração econômico do país. As maiores empresas, multinacionais, corporações, bolsas de valores, tudo, o dinheiro passava tudo por ali. Foi um pensamento estratégico. Era um lugar conhecido pelo mundo todo. Onde o dinheiro passa, onde acontece, era ali. Tá? Achei que as torres gêmeas só eram duas torres aleatórias. Não. Vamos lá? Alguém vai responder pra gente aí? Alguém? Gustavo? Eu coloquei, eles estavam em conflito. Que mais? Existe uma tensão ali, uma desconfiança mútua, né? Um não confia no outro, né? Digamos assim. Então, a gente vai colocar assim, relações políticas tensas e desconfiança mútua entre os dois países. Foi? Como que é o nome do último? Que eu esqueci. Desconfiança mútua entre os dois países. João? Eu. Quando acabar a aula, você me chama no WhatsApp, por favor, que eu preciso falar com você? Sim, senhora. Obrigada. Gente, eu vou chamar aqui só para ver se eu não esqueci de ninguém, tá? Vou marcar aqui. Gustavo, Yasmin, Maicon, Bia, Ezê, Gabi, C, Manu, João e Francis. Tem alguém que eu não chamei? Isso. Vamos lá? 3. O infográfico a seguir apresenta a importância da energia nuclear na geração de eletricidade em 12 países. Nós temos um infográfico aí, que é um mapa com informações, com legendas, né? Tudo que você precisa saber a respeito do assunto está nesse infográfico. Aí tem os 12 países, tem a utilização de energia, tudo, enfim. Organize por continente os 12 países apresentados no quadro. Então, vamos lá. Países da Europa. França, Ucrânia, Alemanha, Rússia e Reino Unido. Eu acho que também tem mais um. É isso mesmo. França, Ucrânia, Alemanha, Rússia e Reino Unido. Rússia da parte da Europa, tá? Oi? Professora, eu vou retomar rapidinho aqui um negócio que eu tinha falado antes, só que ninguém me deu a resposta. Diga, Gustavo. Quanto tempo você acha que os Estados Unidos perderia se eles fizessem uma guerra contra todo mundo ao mesmo tempo? Gustavo, eu não posso dar essa resposta, porque eu acredito que ele não perderia. Não, professora. Eu acredito que ele não perderia. Sabe por quê, Gustavo? Isso é uma guerra impossível. Com certeza. Sabe por que ele não perderia? Por quê? Você não sabe, né? Vou te dizer. Porque eles têm o Capitão América, amor. Professora, o Japão tão Godzilla. Não, tô brincando. O Godzilla. Eles têm... Nós temos o Hulk. Ó. Eu entendi a referência, professora. E eu tenho um cachorro caramelo. Eu peguei a referência. Entendeu?
Eu tenho um cachorro caramelo, professora. E aí? Quem Ô, Gustavo, falando sério, eu acho que não seria possível. Não existiria isso, né? Porque os países têm aliados e tal. E aí é isso que a geopolítica representa. Conquistar aliados para preservar o território. Mas eu acho que não sei se eles perderiam, não. Depende de onde é a guerra, depende de quais são os fatores, depende. Sei lá. E na Ásia? Quais são os países da Ásia, gente? Vamos lá? Na letra B? Coreia do Sul, Japão, China, Índia e China de novo e Rússia. Como assim China de novo? Foi o que eu escrevi aqui. Professora, a senhora pode repetir a Europa? Tá lá no bate-papo, Whitson. Vamos ver. Então vai ser Coreia do Sul, França, Ucrânia. França, Não, tô lendo aqui, professora. Japão, China e Índia. E na América? Na América, Canadá e Brasil. Estados Unidos, Canadá e Brasil. Professora, oi. se todos os países da América do Sul juntos declarassem guerra ao Brasil, provavelmente o Brasil ganharia, né? Hoje? Hoje. Bom, não sei, João. Não sei. Todos os países juntos, eu não sei. Professor, os únicos países que iam fazer uma diferença é a Argentina e o Chile. Os outros países iam fazer o quê? Bom, você sabe que quando a gente fala em uma guerra, a gente está falando de falta de escrúpulos e de limites, né? Então, a gente pode ter fronteiras fechadas, o Brasil faz fronteira com muitos países. Apesar do território do Brasil ser bem grande, nós pecamos em aspectos organizacionais, sabe, né? O jeitinho brasileiro, a gente não tem organização. Então, eu não sei como seria, de fato, se o Brasil entrasse numa guerra. Excesso de corrupção, alguém ia vender uma entrada ao país. Ixi, isso aí. Lembrando, gente, que numa guerra todo mundo se beneficia. Então tem gente morrendo, tem outros ganhando dinheiro. Vamos lá, letra B. Que fatores explicam o investimento do Japão na geração de energia nuclear? E aí? Seus Alguém fez estoques essa? minerais. Oi? Os estoques minerais. Falta de recursos minerais, pode ser. Várias usinas. Falta de espaço para construir uma usina hidrelétrica, por exemplo. Então, não uma, mas não falta de espaço para construir uma, mas falta de espaço para construir usinas hidrelétricas, porque ocupa áreas muito grandes. O território do Japão é bem pequeno. Então é para colocar que tem pouco espaço. Isso? Pode ser escassez e falta de espaço nesse território e falta de recursos energéticos para produção. Lembrando que, apesar de ser um país com território pequeno, é um país populoso e povoado.
Fala, Gustavo. Tá acabando a nossa aula, gente. Diga. Outra coisa que influencia na criação de energia nuclear do Japão é a criação de Godzillas. Mas o Godzilla, né, Cara, criado pela bomba, não pela para de radiação ficar da bebida. louco, mano. Vocês estão muito doidos, tio. É A as radiação- férias. Tá chegando as férias, senhor. Tá na hora de descontrair um pouco, senhor. Radiação gama? Calme. Radiação gama ou radiação nuclear? Não seria a mesma Descontrair não coisa? é falar uma coisa que não existe. Whitson. Não tira a graça, cara. A professora tava falando sobre Capitão América. Se a professora pode então, descontrair um pouco, a gente amor, também eu tô falando pode. dos Professora que Estados manda na Unidos. gente. O Capitão América é os O Whitson Estados quer pagar Unidos. de Você não tá sério, velho. entendendo. Para com isso, Whitson. Com O quê? Godzilla. Tu tá Godzilla querendo é pagar o de Japão. sério, mano. Para com isso. Mano, do Bom, não nada fiz o uma cara fala de pesquisa criação sobre... de Godzilla. Foi igual lá na atividade, ele colocou lá que o Acre exporta dinossauro. E não é verdade? Vamos lá. Tem alguém suspirando aí de Tira o Whitson aí da indignação. chamada, professora. Pode tirar, eu agradeço. Gente, tá acabando a aula. Olha só, pessoal. A gente se vê depois das férias. A gente termina de corrigir o CA, tá? Então, se der tempo, Professora, hoje é preencham o quinta-feira, CA. professora? Hoje é quinta, mas eu não tenho aula com vocês amanhã. Então, vocês têm aula na sexta ainda. Amanhã, né? Amanhã é minha folga. Tá? Então, a gente se vê depois das férias. Tá bom? Boas férias, Tchau, bom descanso. Boas férias, Muito professora. obrigado. Para vocês também. Durmam bastante, descansem, assistam Nossa. séries. Eu vou Com É o que eu vou certeza eu fazer. vou dormir bastante, professora. Vou ficar acordando até as 5 da manhã e vou dormir até meio-dia no outro dia.